Bem, dando continuidade, então, ao conteúdo de consonantismo, né? Este é o terceiro vídeo sobre o consonantismo. No primeiro vídeo, nós trabalhamos com as consoantes simples, né? Daquele livro de que eu já falei para vocês, Gramática Histórica, de Dolores Garcia Carvalho e Manuel Nascimento. Então, nós já vimos no segundo grupo com as consoantes, os grupos consonantais, né? Mas aí no segundo vídeo nós vimos os grupos consonantais próprios. E agora, nesse terceiro e último vídeo sobre o consonantismo, nós vamos trabalhar com os grupos impróprios, tá? Só para recordar, os grupos próprios, como nós vimos no segundo vídeo, são aqueles grupos formados por uma consoante em que a segunda consoante é o L ou R. Tá? Então, esses são os grupos consonantais próprios. Agora, os grupos consonantais impróprios são aqueles outros encontros consonantais, por exemplo, PS, CT, PT, CS, GN, RB, NS. Então, todos os outros grupos, encontros consonantais que não se encaixam naquele tipo de que a segunda consoante é um L ou é um R. Tá? Então, os grupos consonantais, vamos começar então. Os grupos consonantais iniciados por S impuro, é esse S mudo aqui no início da palavra, recebe um E protético, sendo que no grupo SC seguido de vogal I, E, o S sofre aférese. Então, vamos lá. Nós temos duas regras aqui. Quando a palavra começa por esse S impuro, ela pode sofrer prótese, ou seja, o acréscimo de um E no início da palavra, tá? Então, aqui, escuto, escudo, escorpione, escorpião, esponsa, esposa, espátio, espaço. Agora, quando for o SC seguido de vogal, né? Esse S sofre aférese. Então, por exemplo, aqui, ó, ciência, ciência, cena, cena. Então, vejam só, a regra é a seguinte: quando o SC for seguido pelas vogais I e E, esse S vai sofrer aférese, vai cair. Então, é o caso de ciência, ciência, cena, cena. Nos outros casos, ele essa palavra vai sofrer prótese, ou seja, o acréscimo do E no início da palavra, tá? Então, se o SC for seguido de I ou E, o S sofre aférese, ou seja, ele cai. Agora, em todos os outros casos, a palavra recebe um E, né, que a gente chama de prótese, no início da palavra, tá? Não só com SC, mas ST, como nós estamos vendo aqui, SP, né? Então, todos os outros casos, a palavra tem um acréscimo de um E no início da palavra, que é chamado de prótese, tá? Segunda regra. Nos grupos de oclusivas mais outra consoante, verifica-se, né? Então, nas consoantes oclusivas, como P, C, G, né? Que é o som do Q, né? Nós vamos ter várias situações. No caso do PS, assimila-se. Então, lembram do metaplasma de assimilação? Se tiver dúvida, volte ao vídeo de metaplasma, em que nós explicamos o que é assimilação. Então, vejam só, ipse, que passa esse. O S assimila o P, tornando o P idêntico. Então, aqui nós temos uma assimilação total regressiva. Ipso, que passa para isso. O S que assimila o P. A assimilação total regressiva. Gipso, que passa a gesso. Novamente, o S assimila o P, é uma assimilação total regressiva, já que o P virou a consoante S, ficou igual, né? Então, nesse primeiro caso aqui, né, nós temos assimilação. Agora, quando é esse som do C, do K, né, QT, esse C vai sofrer vocalização, como nocte, que passa a noite. O que é vocalização? A consoante se transforma numa vogal. Octo,
8. Lembrando que esse C aqui, o som é o som do K, tá? De casa. Respecto, respeito. Então, novamente, essa oclusiva sofreu vocalização. Terceiro caso, quando também temos a oclusiva P mais a consoante T, nós podemos ter um caso de vocalização ou assimilação. Então, por exemplo, concepto, que deu origem a conceito. Nesse caso aqui, a consoante oclusiva sofreu vocalização, porque passou para o I. Acepto, que passa para aceito. Novamente, a consoante P sofre vocalização. Conceptione, que passa para conceição. Da mesma forma, o P sofre vocalização. Agora, vejam aqui, septe, que passa para sete. Aqui já não temos mais a vocalização, nós temos a assimilação. O T assimila o P, e é uma assimilação total regressiva, porque o P ficou idêntico, né, à outra consoante, se transformou no T. Captare, da mesma forma, o P não sofreu vocalização, mas assimilação. Então, o P foi transformado, ficou igual ao T, que deu origem a catar. Quando a consoante oclusiva é o G, né, G seguido de N, ela pode sofrer vocalização ou então sofrer a palatização. Né? Então, na vocalização, ela vai se transformar numa vogal. Regno, que passa a reino. Agnese, que passa a Inês. Agora, Inês, que passa Inês. Agora, vejam aqui a palatização. Ligno, que passa lenho. Então, G seguido do N, se transforma no fonema palatal NH. Punho, que se transforma em punho. Pugno, que se transforma em punho. Agno, que se transforma em anho. Signa, que se transforma em senha. Tá? Então, no grupo oclusivo G seguido do N, ele sofre a vocalização ou então a palatização. Agora, quando nós temos esse grupo aqui consonantal QS, né, igual ao X, vai passar para IX, IS ou SS na escrita. Por exemplo, saxo vai passar a seixo. Mataxa vai passar a madaixa, que vai dar origem a madeixa. Laxária, que vai dar origem a leixá. Sexy, que vai dar origem a seis. Dixi, que vai dar origem a disse. Sexaginta, que vai dar origem a 60, né? Sexaenta e depois a 60. Agora, nos grupos resultantes dos prefixos ad, sub, ab, dá-se a assimilação, raramente a vocalização. Então, absentia, que vai dar ausência. Nós temos aqui, nesse caso aqui, de absência, que vai dar origem à ausência, nós temos um caso de vocalização do B, que se transforma na vogal U. Substare, sustar. Então, aqui, substare, sustare, provavelmente, primeiro o S assimilou o B e depois teve a simplificação da geminada. Subjecto, que vai dar sujeito, possivelmente, nós temos aqui, primeiro, o J, né, que assimila o B e depois a simplificação das geminadas. Subterrare, soterrar, subjugare, sojulgar, advocato, avocado, adverso, avesso. Aqui também, adverso, avesso. Então, novamente, o V provavelmente assimilou o D e depois teve a simplificação das geminadas. Então, nesses grupos resultantes desses prefixos, dá-se normalmente a assimilação e, consequentemente, a simplificação das geminadas. Raramente acontece a vocalização, como em absentia, que deu origem à ausência. Então, nós vimos aqui, primeiro, nos grupos das consoantes, nesses grupos consonantais que começavam com uma oclusiva. Agora, nos grupos de consoante constritiva mais outra consoante. Então, nós temos aqui a consoante grafada pelo R, seguida de S, ou MN, tá?
assimilam-se. Então, por exemplo, pérsico, que vai dar origem a pêssego. O S assimilou o R, é uma assimilação total regressiva. Persona, que vai dar pessoa, o S assimila o R, assimilação total regressiva. Somo, que vai dar o sono. Provavelmente o N assimilou o M, transformando em outro N, depois a simplificação das geminadas. Autumo, que vai dar outono, o N assimila o M, depois nós temos a simplificação das geminadas. RB, IB e B. Sonoriza-se em V. Esse caso aqui, que faz parte do grupo de sonorização, do B que evolui para o V, é um caso específico. Normalmente, nós não chamamos de sonorização. Quando é o B que se transforma no B, nós chamamos de degeneração, tá? Apesar dos autores colocarem no grupo da sonorização. Por quê? É chamado de degeneração, porque, na verdade, as duas consoantes, o B e o V, são consoantes sonoras. Então, não faz sentido chamar de sonorização. Daí ser melhor a terminologia degeneração. Arbore, que vai dar árvore. Então, o B que evolui para o V. Turbare, que vai dar origem a torvar. A mesma forma, o B que evolui para o V. Carbone, carvão. Albo, alvo, silbar, sibilar e depois silvar. Em todos esses casos aqui, nesse grupo consonantal RB e B, ou só na consoante simples B, ela está evoluindo, então, para o V. É um caso de degeneração. No grupo consonantal NS, acontece a queda, a síncope do N. Então, de mensa, que passa para mesa. Mense, que passa para mese, e dá origem a mes. Depois, ansa, que dá origem a asa. No grupo SC, seguido de E ou I, assimila-se, ou passa para IX. Então, patecere vai dar origem a padecer. Merecere, que vai dar origem a merecer. Cognoscere, que vai dar origem a conhecer, conhecer. Pisse, que vai dar origem a peixe. No grupo LT, LC, LP, houve vocalização da consoante lateral. Então, altero, altro, outro. Então, aqui nós temos a vocalização, L que passa para a vogal. Murto, que vai dar origem a muito. Nós temos a consoante lateral L evoluindo para a vogal. E false, que vai dar origem a false, foz. Nós tivemos primeiro a vocalização. Palpare, que vai dar origem a palpare e depois poupar, novamente a vocalização. Os grupos ML e MR, resultantes da síncope de uma vogal, desenvolvem uma consoante de transição, a B. Então, simulante, vai dar simulante, semblante. Então, na verdade, aqui, há o acréscimo dessa consoante, né? Então, de simulante, vai dar origem, então, a semblante. E aí, se nós temos, então, o acréscimo no meio da palavra, nós temos um caso, então, de epêntese. Ombro, que vai dar origem a ombro. Então, novamente, nós temos essa consoante de transição, B, sendo um caso, então, de epêntese. Bem, para finalizar essa parte, então, das consoantes, dos grupos consonantais impróprios, nós temos os grupos de consoantes mais semivogal, ou também chamado de iconsoante. Então, vamos imaginar a palavra latina milho, e ela terá 3 sílabas, pois o encontro vocálico final é um hiato, mi, li, u. Esse ato final será desfeito, passando então a ditongo, pois o i consoante será considerado semivogal e a palavra terá 2 sílabas. Então, daqui da palavra que tinha um hiato, mi, liu, acontece uma ditongação, porque a vogal i é transformada numa semivogal. Então, de mi, liu, que era pronunciada assim, a palavra passa a ser pronunciada milho.
né? Nessa sílaba final, resultou, então, o encontro da consoante I, né? Com a semivogal, com a consoante L, com a semivogal I. Finalmente, então, o grupo LI, semivogal, palatiza-se em LH, milho. Então, vejam só, nós temos primeiro uma palavra com hiato, miliu. Essa palavra com hiato sofre a ditongação, né? Porque a consoante final L, ela passa a formar aqui uma sílaba com a semivogal I e a vogal U. Então, vai ficar milho, tá? Essa sílaba final da consoante L mais a semivogal, né? LY, que é grafada com Y para mostrar que é uma semivogal, sofre a palatização se transformando no LH. Então, milho. Então, o I consoante latino, passada a semivogal, é convencionalmente representado por um Y, tá? Para mostrar que não é uma vogal, e sim uma semivogal, e recebe o nome de iode. Bem, então, vejam os casos aqui. L semivogal ou N a semivogal vão se palatizar respectivamente. O L com a semivogal em LH. O N mais a semivogal em NH. Então, filho, que era um hiato, passa de tongo, filho, e depois a palatização, filho. E acontece a mesma coisa nos outros casos. Pálea, que era um hiato, sofre de tongação, palha, e depois a palatização, palha. Concílio, hiato, concílio, ditongo, conselho, palatização. Cicônia, cicônia, cegonha. A mesma coisa, verecúndia, verecúndia, vergonha. Tenho, tenho, tenho. Linha, linha, linha. Senhore, senhor, senhor. Aranha, aranha, aranha. Então, vejam, primeiro nós temos aqui um hiato, aranha, que passa um ditongo, aranha, e depois a palatização, aranha. Então, em todos esses casos, nós temos um hiato que sofre a ditongação e, por fim, a palatização. Bem, segundo grupo, palavras com a consoante C seguida da semivogal ou do T com a semivogal, assibilam-se ora para C, ora para Z. Então, fáquio, fáquio, faço. Então, vejam, primeiro também tinha-se o hiato, que passa a ditongo, e depois aqui a assibilação. A transformação desse grupo, consoante com semivogal, a uma consoante sibilante, é a consoante que faz o sibilo, o som do S. Lânquia, 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 lança. Judíquio, judice, judíquio, juízo. Jáquio, jáquio, jazo. Prétio, prétio, preço. Gratia, gratia, graça. Palatio, palatio, passo. Capitia, capitia, cabeça. Belitia, belitia, beleza. Esperantia, esperantia, esperança. Então, esses grupos dessa consoante que, seguido da semivogal, né? A consoante T, seguido da semivogal, se transformam num fonema sibilante, que tem esse som. Então, ora são grafados com um fonema com som do S, é o C do som do S, né? Sibilante, ou então no Z, também com esse som do Z, né? Então, nesse caso aqui, a semivogal desaparece, tá? Então, lantia, lança. Fátio, faço. Então, judício, juízo. A semivogal, nessa transformação da assibilação, a semivogal desaparece na palavra, acontecendo a assibilação. Continuando.
O D, né, seguido da semivogal, sofre palatização. E aí se transforma na palatal, que é grafada com essa letra J. A palatal desse fonema J. Então, áudio, ouço. Então, novamente, a semivogal desaparece. Ardeo, temos um hiato que passa um ditongo, ardio, arso. Verecúndia, vergonça. Que depois, mais à frente, vai dar origem à vergonha, né? Insídio, ensejo. Hoje, hoje. Inveja, inveja. Então, nesses casos, sempre a semivogal sofre a queda, porque aqui, no caso, sofreu a palatização para esse som do J, que é grafado nessas palavras com J. Agora, o G seguido de I também se palatiza nessa consoante grafada com a letra J. Então, fugio, fujo. Ângelo, ângio, anjo. Esponja, esponja. Observação. Em certas palavras correntes em classe social de melhor nível de cultura, as consoantes D e G, né, grafadas com D e com G, dos grupos DI, D semivogal e G semivogal, foram tratadas como intervocálicas, sofrendo, portanto, síncope. A justificativa é que a vogal I não passou para a semivogal, isto é, não se consonantizou. Então, por exemplo, de rádio, nessa palavra aqui, né, que nós temos primeiro um hiato, né, quando passa para rádio, a explicação que se tem é que nessa segunda palavra, rádio, o I não se transformou numa semivogal. E não se transformando numa semivogal, a consoante D passou a ser entendida como uma consoante intervocálica. E o que aconteceu com as consoantes intervocálicas? Na maioria dos casos, sofreu síncope. Então, de rádio passa raio. A mesma coisa, bádio, né? Bádio, o D sofre síncope, baio. Navio, o G vai sofrer síncope, navio. Exáguio, que vai dar origem a ensaio, o G sofre síncope. Então, nesses casos aqui, acontece a síncope por acreditarem que essa consoante é uma consoante intervocálica pelo fato do I não ter se transformado na semivogal, continuar sendo pronunciado como vogal e não como semivogal. Bem, ainda nesses casos de consoante mais uma semivogal, nós temos o caso aqui do S seguido de semivogal, SS seguido de semivogal, que vão passar respectivamente para o IJ ou IX. Então, Basel, Basil, Básio, baijo, que vai dar origem a beijo. Casel, casil, casio, caijo, queijo. Eclésia, igreja, igreja. Russel, russil, rússio, roxo, roxo. Passione, passione, paixão. Tá? Então, esse é o último caso das palavras de consoantes seguidas de semivogal. Então, nesse vídeo, nós vimos primeiro os grupos consonantais impróprios, são aqueles grupos em que a segunda consoante não é R nem S, com aquelas oclusivas, né? São todos os outros grupos consonantais, né? Diferente daqueles dos próprios. E depois nós vimos os grupos de consoantes seguidos com uma semivogal. E aí nós tivemos várias situações de palatização, assibilação, né? Assibilação. Então, casos de palatização, assibilação, e tivemos também uma
uma exceção de que, em algumas situações, a consoante foi tratada como uma consoante intervocálica, como nós vimos de rádio, que deu origem a raio, pelo fato do I não ter se transformado na semivogal, tá? Bem, ao final dessa aula, vocês têm aqui um exercício que vocês podem fazer. Qualquer dúvida, depois, lá na plataforma Moodle, vocês podem perguntar, ou então na nossa aula pelo Meet, né? Então, nós temos aqui o questionário, o que é consonantismo, qual o tratamento das consoantes surdas em posição intervocálica. Então, o que aconteceu com essas consoantes surdas em posição intervocálica? Esse questionário é relativo a todo o capítulo, e não apenas do grupo dos grupos consonantais impróprios, tá? Quais as consoantes finais latinas que se conservaram em português? Qual o tratamento dos grupos consonantais homogêneos ou consoantes geminadas? Exemplifique, né? O português possui consoantes geminadas? Não. Então, como se explica a grafia de carro e caça? 6. Dê exemplos de palatizações ocorridas com os grupos CL, FL, PL iniciais. 7. Dê exemplos de palatizações ocorridas com os grupos BL, CL, FL, GN, PL, TL em posição medial. 8. Aplicando os conhecimentos de metaplasma, vocalismo e consonantismo, explicar a evolução dos seguintes vocábulos: aurícula, veritate, invidia, inflare, ansa, pérsico, cátedra, grano, aceto, esponsa, clamate, aflare, episcopo, flama, tenere, colore, aurífice. Então, vocês vão procurar essas palavras ao longo do capítulo, ou palavras parecidas, né? E verificar possível evolução. 9. Dê o étimo e a evolução das seguintes formas portuguesas: esse, eu, lua, lembrar, Lisboa, por, ombro, pessoa, creio, céu, olho, sadio, mão e pé. Vocês vão tentar encontrar qual é a palavra latina, né? Qual é o étimo, a palavra primeira lá em latim, e depois tentar identificar essa evolução. E o número 10 explica a presença dos dígrafos LH e NH nas palavras abaixo: filho, filho, palha, palha, aranha, aranha, senhor, senhor. Nós vimos isso aqui agora no finalzinho da aula, das consoantes seguidas de semivogal. Lembram no caso da palatização? Então, vocês vão voltar lá para vocês explicarem essa questão 10, tá? Então, qualquer dúvida, nós podemos conversar, nós podemos tirar essas dúvidas lá na plataforma Moodle, ou então pelas nossas aulas no Google Meet, tá?